Olá, tudo bem? Vamos começar mais um programa. Paulo Lisboa convida Giro Empreendedor. Você que está assistindo ao vivo conosco, bem-vindo. E você que está assistindo pelo YouTube ou pelo IGTV, saiba que nesse início do programa nós aguardamos a entrada de mais gente e aos poucos nós vamos saudando as pessoas que vão entrando. Está aqui conosco Alice Pontelo, bem-vindo, Alice. Roberto Trapp, nossa, que satisfação ter ido ao Osasco. Vereador, não sei se é vereador ainda, foi vereador, foi secretário de governo, social, já construiu o Wagner, já vai utilizar a entrada, e eu vou utilizar a entrada. Então, nesse início, eu peço que despachemos alguns aviõezinhos para colocar mais gente na live. Essa live é fantástica. Nós temos aqui conosco hoje um professor, escritor, palestrante, quer dizer, alguém que tem aí uma trajetória fantástica, jovem ainda, mas tem uma trajetória fantástica de vida, trabalhando vários segmentos aí da vida de empreendedor, de palestrante, de educador. Então vai estar conosco o Wagner, que é do Maranhão. Vou pedir para você também disparar. Mas então, muito bem-vindo, Roberto Trapp. Wagner, bem-vindo também. Já estou autorizando a tua entrada. Opa! Fala, Wagner. Ô, Paulo, como é que está? Rapaz, que prazer ter você conosco. Olha, eu já tive essa barba preta, viu? Vem que você chega aqui. Chega, né? chega. É isso daí. Esses são os meus votos. Não que você fique com ela logo branca, mas que ela possa ficar branca. Parte, que você tenha essa... Uma parte do cabelo já está branca, viu? Né? Rosilda, bem-vinda. Rosilda, Ana Teixeira, Roseli, o pessoal chegando aí. Eu estou pedindo às pessoas que, à medida que forem entrando, já vão disparando aí convite para outras pessoas, que o papo hoje vai render, vai ser um papo muito bom. O Wagner tem uma ampla experiência, não só no empreendedorismo, mas também na educação, como professor de história, como historiador, como contador de histórias. Nós vamos falar sobre isso. Já na apresentação eu falo isso, e ele vai falar também. Como é que Felipe Cerqueira. Está chegando bem? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Não, tranquilo. Ok. Tá dando para te ouvir bem. Muito bom. Felipe Cerqueira. Quando não der, eu te aviso. Felipe Cerqueira, Claudiana, Valéria, maravilha. Pessoal chegando aí. Maria Antônia, e cada um que chega manda convite para mais 5 no mínimo. Valéria, muito bem-vindos todos vocês. Nesse início, eu costumo contemplar as pessoas que estão entrando, mencionando o nome e pedindo esse comprometimento conosco de convidar mais pessoas. Depois que começa o papo, a gente não consegue nem mais ler os nomes direito, né? Mas eu espero sempre a entrada do convidado para fazer a menção ao programa, como é que nasceu esse programa. Então, já nesse início agora, eu apresento o programa. E o programa nasceu de uma necessidade que eu senti de compartilhar os meus conhecimentos e convidar pessoas para ajudar também nesse processo de compartilhamento. Porque no início da pandemia, eu criei 2 programas chamados Líderes se Reinventam, e logo depois, uns 15, 20 dias depois, eu criei um outro programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. Aí já era maio, na verdade. O Líderes se Reinventam no início de abril. Sim. Depois, início de maio, O Empreendedor e os Novos Tempos. E à medida que esse programa foi se desenvolvendo, eu senti necessidade de criar um outro programa para convidar, porque o Empreendedor e os Novos Tempos, eu trabalhei com facilitadores aqui da equipe do Espírito Santo. E aí eu resolvi que era importante contemplar também os empreendedores, os facilitadores de outros estados. Como não dá para convidar todo mundo, temos quase 300, eu tive a ideia de convidar um por estado da federação. E aí
escolha do nome, ficou escolhido esse nome, Giro Empreendedor, e, como disse a Alice aí, as lives têm sido incríveis, tem mesmo. Né? Ela está acompanhando desde o início, Que né? Nós legal. temos algumas pessoas que seguem desde o início, e lives incríveis por quê? Porque a gente toca em questões, em problemas e soluções para esse momento, especificamente para esse momento da pandemia, que é um momento de crise, foi uma crise mundial, quer dizer, todo mundo foi impactado, empresas de todos os segmentos de mercado, serviço, comércio, indústria, e de todos os tamanhos. Então, a nossa conversa aqui, ela visa isso, apoiar, de certo modo, o empreendedor que queira fazer a diferença e queira alavancar os seus negócios. Muito bem. E aí deu certo, está dando certo. Você é o 11º a fazer parte desse programa. Entrevistei Anderson, que é um facilitador que mora nos Estados Unidos. Entrevistei a Eli Ribeiro, que é uma facilitadora que mora hoje em Portugal. E depois começamos os estados. Aí já esteve conosco Mato Grosso do Sul, com o Bosa, Tocantins, com a Marivalda, Acre, com a Simone, Amapá, com o Alberto, Distrito Federal, com a Mônica Eichhoff, o Rio de Janeiro, com o Fábio Stumpf, o Rodrigo, por Santa Catarina, pela Paraíba, o Valdolírio, o Rogério Carlos, por São Paulo, e hoje o Wagner, pelo Maranhão. Maravilha. Então, Wagner, a satisfação ter você aqui. E agora eu te apresento e depois te passo a palavra para suas considerações iniciais e também para você complementar alguma coisa que eu deixei de falar no currículo. Tá bem, tá bem. O Wagner é palestrante, empresário, consultor empresarial e também facilitador credenciado pela ONU, através do PNUD, e pelo Sebrae Nacional, como facilitador do Empretec. Você está no Empretec desde quando? Eu estou no Empretec. Na verdade, a minha história com o Empretec é um pouco mais longa, né? Eu fui gestor do Sebrae. Conta aí. Fui gestor do Sebrae e trabalhei no Sebrae contratando facilitadores. Então, olha que legal. Quando eu cheguei, eu acho que com 2 meses de casa, assim, com o primeiro funcionário, assim, começando, eu já fiz uma turma, já me deram a missão de fazer uma turma de Empretec, e eu não conhecia o Empretec. Isso foi em 2011. E aí eu comecei a conhecer o Empretec, me apaixonar pela metodologia. Aí fiz o Empretec em 2013. E de 2013 eu coloquei uma meta dentro do meu seminário Empretec. Uma das metas, que a gente coloca lá as metas de 10, de 5, de 1 ano, na minha de 5 anos estava ser facilitador do Empretec. Que legal! Em 2013. Mas em 2017 eu fui credenciado. Eu comecei meu processo finalzinho de 2014, já chegando em 2015 eu comecei o processo de trainee. Em 2017 fui credenciado. Então eu estou há 3 anos como facilitador, mas tem uma história... Que legal, que legal. Que legal, que legal. E interessante que você falou de metas, né? Meta é impressionante. Você colocou a meta, você alcança, claro que faz um planejamento para alcançar, sim, claro. E geralmente alcança antes, né? Que foi o que aconteceu no teu caso, né? Alcançou antes do período marcado. Então, facilitador há 3 anos, mas conhece o Empretec de antes, até porque fez o Empretec, não tem como ser facilitador se não fizer o Empretec. Sim. É criador do treinamento, ele criou 2 treinamentos e 2 metodologias. Uma chamada Supercomunicador, que é uma área que ele domina, e o treinamento Quebrando a Banca na Faculdade. Você vai depois falar um pouquinho desses 2 treinamentos. É formado em História pela Universidade Paranaense, Unipar, e tem pós-graduação em História do Brasil, focando cultura e poder. De historiador passou a contador de histórias, e histórias motivantes, né, e inspiradoras que movem empreendedores, estudantes universitários por vários estados do Brasil. Então ele viaja o Brasil contando histórias. E hoje nós vamos estar, então, com essa figura aí, o Wagner. Uma satisfação, Wagner, ter você conosco e com você a palavra aí, por favor. Então é uma satisfação muito grande estar participando dessa série de lives, pelo convite feito lá entre os facilitadores, a sua disposição, Paulo. É muito bonita esse teu trabalho que você tem feito. Já acompanho desde o grupo tudo que você posta, que você conversa.
E, e eu quero, nessa noite aí, a gente contar algumas histórias, né? Bater um papo aí bem legal sobre empreendedorismo, sobre Empretec. Para mim é uma satisfação também estar conversando com o facilitador, que essa é a nossa primeira vez que a gente está conversando, né? Primeiro contato, mas é que eu sempre digo, isso aí é mais do que um trabalho, é uma missão. Então, se a gente tem uma missão É, muito em comum, eu acho que vai ser muito legal esse papo. legal. Olha só, eu estou te enxergando, a parte da barba para baixo, você está mais claro. Então, vê se consegue iluminar um pouquinho mais só. Mas no mais tá ótimo. O mais está Certo, ótimo. certo. Eu não sei como é que o pessoal está te enxergando aí. Só o pessoal coloca um comentáriozinho aí. Eu te enxergo um pouquinho escura na Um pouco parte de escuro, cima, né? na parte do rosto, na parte do rosto. Deixa eu tentar melhorar Mas, aqui. mas, mas dá para não, já melhorou, já melhorou. Só Melhorou? esse movimento que você fez aí já melhorou, já Beleza, melhorou. beleza. Muito bem, tá ótimo. Muito bem, o Wagner, olha só. Aham. Então é isso, quer dizer, o jeito de contribuir com as pessoas, eu tenho dito o seguinte: se você assistir uma live por semana, você já vai aprender coisa nova. Não tem como não aprender coisa nova se ouvir pessoas, inclusive pessoas que você não conhece. E eu quero dizer para Sim, todos que o Wagner e eu estamos nos conhecendo hoje praticamente. Quer dizer, a gente vem conversando por WhatsApp e tal, mas esse encontro está se dando agora. Mas a gente trabalha numa metodologia que ela, como ele disse, é uma missão mesmo, de apoiar pessoas que querem fazer uma transformação em si mesmas para, a partir dali, transformar o seu meio, o meio que vive, seja empresarial ou seja um meio pessoal, né? Familiar, social, religioso e tal. Acontece uma transformação. Ó, tá aí o Johnny Empreteco, né, de São aham. Luís, e está entrando mais Kaique, Felipe, Gabi, Yasmin, Deila, Priscila, Felipe. Então, bem-vindo a todos. Estamos conversando hoje com o Wagner Garcia, que é do Maranhão, facilitador do Empretec, e vai nos trazer aqui hoje algumas experiências na área de empreendedorismo e também na área educacional. O Wagner, existe uma frase que é dita muito por aí, você talvez já tenha dito, ou tenha ouvido, eu já disse, já ouvi, que se fosse fácil empreender, todo mundo empreenderia. A frase mais conhecida é: se fosse fácil fazer, todo mundo faria. Aham. Então, empreender é um grande desafio. Eu gostaria que você destacasse, do teu ponto de vista, como facilitador, como empresário, como empreendedor, quais são os maiores desafios de empreender? Olha só, eu acho muito legal essa questão de falar de desafio de empreender, porque eu vivi muito isso. Eu saí de um. Primeiro, para começar a contar a história, né? Já que eu gosto de contar histórias. Então, para eu sair lá do Paraná e vir para o Maranhão, foi uma decisão muito difícil, né? Muito correr essa distância, chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, passei a trabalhar, fiz alguns empreendimentos muito pequenos, passei num concurso e fui trabalhando nesse concurso e isso aí me deu uma estabilidade muito grande. E aí, quando as pessoas perguntam sobre essa questão de o desafio de empreender, eu sempre costumo responder dizendo que existe um outro desafio também, que é o desafio de ficar do jeito que está, de manter as coisas. E para mim isso é muito desafiante. Você conseguir parar e falar assim, eu não vou fazer nada. Para mim isso também é um desafio. Mas a gente é ensinado desde criança de que o novo é mais difícil do que o certo, né? Não se pode trocar o certo pelo duvidoso, né? Como as pessoas Duvidoso. dizem, né? E, Aham. e aí a gente acaba encarando muito o empreender como esse duvidoso. Mas, na verdade, eu acho que o empreendedor, quando ele começa a aprender pensar sobre o seu empreendimento, pensar sobre suas metas, pensar sobre a oportunidade que ele vai encontrar, ele começa a perceber que aquilo não é o duvidoso, que, na verdade, o duvidoso é ficar. O duvidoso é não empreender, né? E aí
aí a frase funciona. Então, não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo de empreender, de crescer, de desenvolver, de fazer um negócio, de inovar, pelo duvidoso de ficar sem fazer nada, né? Então, e aí a gente vai falar de desafio. Eu pensando em desafio para empreender, eu vejo duas coisas. Existem dois tipos de pessoas, dois tipos de empreendimentos que as pessoas sempre comentam, que existe o empreender por necessidade e tem aquele que empreende por oportunidade. Oportunidade. Né? Só que Isso. empreender por necessidade, a pessoa ela chega num ponto que ela fala assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu preciso botar dinheiro no bolso, eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso pagar minhas contas e eu tenho que dar um jeito, estou desempregado, não tenho o que fazer, vou fazer alguma coisa. E aí ele faz, e aí ele empreende. O grande desafio para essa pessoa que está começando dessa maneira, que ele precisa fazer, né, empreender por necessidade, o grande desafio dele é ele conseguir fazer com que esse negócio se desenvolva. Porque todo o dinheiro que entra no dia é meio que o dinheiro que ele está precisando e ele vende o almoço para comer a janta, então está numa situação que é muito difícil. E eu digo que eu já passei por isso, já passei por uma situação, eu não vendia o almoço para comer a janta, eu comprava um Marmitex meio-dia para dividir, como pouco, um Marmitex dava para comer o almoço e a janta. Né? E a janta. Então era isso, né? Era essa a situação. Mas a gente vê que muito empreendedor, ele está realmente passando por uma situação que ele está ali se afogando e falando assim, olha, eu preciso respirar. Então o grande desafio para empreender nesse momento é ele conseguir respirar mais do que ele precisa. Então ele conseguir tomar mais fôlego e aí organizar as contas, organizar a sua empresa, conseguir captar mais clientes. Então, ele passa por um processo muito mais doloroso e o desafio é conseguir superar essa dor e conseguir passar por isso para conseguir chegar no empreendimento de sucesso. Agora, quando se fala em empreender por oportunidade, para mim o grande desafio é o seguinte, quem empreende por oportunidade provavelmente está procurando alguma coisa que dê mais dinheiro do que ele está ganhando hoje. Então, se eu ganho lá R$3.000 por mês e quero empreender, eu fico pensando em alguma coisa que pode me dar 3.000 ou mais por mês. E aí eu assisto um monte de coisa na internet, um monte de influencer falando que você pode trabalhar, que você pode dominar a sua vida, você vai ter o tempo, agora mais tempo para você, mais tempo para isso e aquilo, e a gente sabe que não é bem a realidade, né? Mas o que eu acredito é que quando se empreende por oportunidade, então, assim, desafios. Empreender por necessidade, o desafio é conseguir superar a dor. Empreender por oportunidade, o desafio é encontrar a oportunidade. Então, para mim, esse é o grande desafio do empreendedor hoje, ele conseguir ter aquilo que a gente chama de sacada, né? Ter aquela ideia que vai fazer ele botar dinheiro no bolso. Só que nenhuma dessas, o que a gente trabalha muito no próprio seminário Embretec, é que em qualquer uma dessas situações, a primeira coisa que a pessoa tem que colocar é a meta. E aí eu acho que o grande desafio em qualquer uma das situações tem sido assim, essa mudança de mentalidade para pensar em projeção de futuro, pensar no que quer, pensar lá na frente, para traçar o caminho para chegar. E aí a gente vem de um ensino, de uma carreira. Eu digo a gente porque eu acredito que na minha idade, eu acho que esses empreendedores novos talvez vão ser diferentes. Essas pessoas que estão nascendo aí em 2000, nasceram em 2010, elas já estão vindo com uma mentalidade diferente. Mas eu acho que o grande desafio hoje para o empreendedor é ele conseguir encontrar uma oportunidade, ou se ele está fazendo alguma coisa porque ele está precisando, ele conseguir superar essa barreira e superar essa dor. Eu acho que é legal. isso. E você destacou bem a questão do empreender por oportunidade e por necessidade, né? E a necessidade tem que ser a necessidade do mercado e não a necessidade da pessoa.
Porque quando ela empreende por necessidade dela, a tendência será ela montar um negócio ou fazer um negócio que ela gosta muito. Mas às vezes o mercado não está precisando daquilo. Né? Então ela tem, por isso que é importante, lá no Empretec a gente trabalha muito, a importância de buscar informações para ver, identificar o que o mercado está precisando. Claro, se ele estiver precisando de algo que eu sou muito competente, eu tenho grande expertise, eu dou conta de fazer, fechou, né? Ótimo, melhor ainda. Mas se é algo que eu entendo muito, que eu gosto muito, mas o mercado não precisa, então é melhor não montar o negócio. Sim. Aí a Ana Reis, que está aí conosco também, ela falou assim, é encontrar a grande sacada. Então a grande sacada, para encontrar a grande sacada, você tem que estar muito atento ao mercado. Né? Atento no sentido de buscar informações, de conversar com pessoas, de colocar no papel, elaborar aí um modelo de negócio, ver quem vai ser o seu cliente e tal. Então, pelo que você está dizendo, oportunidade é isso, é montar algo que o mercado realmente está necessitando, está precisando daquilo. Ou não está necessitando, mas tem mercado suficiente para mais uma empresa. É por aí? Eu acho que tem empreendedores que eles podem conseguir estar acima do mercado. Isso é 1 em 1 milhão, né? Como é que está acima do mercado? Tem empreendedor que ele consegue criar um mercado que não existe e de repente começar a existir. Eu gosto muito do exemplo do Elon Musk, que o primeiro empreendimento dele, ele fez focado no cliente, focado na necessidade de mercado. Né? Então ele criou lá a ferramenta, criou o PayPal, criou aquilo tudo, vendeu, o mercado estava precisando, comprou. Hoje, ele não precisa do mercado. Hoje ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele monta aí, a empresa dele está melhor do que a NASA hoje, né? Alcançando coisas fora, mas assim, o mercado não está pedindo isso para ele. Mas ele chegou nesse ponto, ele conseguiu... primeira coisa que ele fez foi criar algo para o mercado. E depois ele pode fazer o que ele quer. Então, eu acho que é muito nisso mesmo. Tem muito empreendedor que fala assim, eu quero fazer o que eu gosto. Cara, dá para fazer sim o que você gosta, mas procura ver se o mercado gosta daquilo que você gosta. É isso aí. E aí, se você conseguir entregar para o mercado alguma coisa, depois juntar o que você quiser. Juntar as duas coisas, bom demais, né? A Ana está fazendo justiça aí, que a frase é sua, né? Encontrar a grande sacada. É como ela escreveu a frase, ela gostou tanto que ela escreveu, eu achei que fosse dela. Me escapou quando você disse, né? E o Elon Musk, ele, na verdade, ele teve uma grande sacada, né? Teve. Ele teve a grande sacada. O cara do Uber teve a grande sacada. Do Airbnb, do Booking. Olha só. Grandes sacadas. E aí vem uma outra coisa que eu tenho vivenciado muito ultimamente, é a questão de mercado, né? Hoje não dá para você olhar só para o mercado que está à sua volta, né? Se você fosse empreender daqui 20 anos atrás, você ia ter que sair na cidade, olhar o que tinha disponível. Vou colocar 30 anos atrás. Olhar o que tem, o que não tem, análise de concorrente, disso, daquilo. Hoje, você olha para o mercado, olha para as pessoas. E existe um mercado de nicho. Então, eu tenho uma amiga aqui que ela trabalha com... ela faz algumas artes com papéis, alguma coisa eu esqueci o nome. Só que origami? Não é origami. Uma outra coisa que eles fazem e usa muito papel. E eu, conversando com ela, eu não imaginava o tamanho desse mercado. Ela falou assim, Wagner, esse mercado meu aqui são pessoas, eu pego do Brasil todo e alcanço tantas pessoas assim, assim, assim. E ela foi me falando e eu falei assim, olha, que interessante. Porque se ela tivesse empreendendo o que ela está fazendo na cidade, ela não teria dinheiro, ela não teria lucro, ela ia só sofrer com aquilo. Só que como ela foi para a internet, scrapbook, é isso mesmo. Obrigado, Ana. Então ela fez isso aí, tem um nicho de mercado enorme.
E ela me pediu para fazer uma live com os alunos no Zoom e com alguns parceiros dela. E eu tinha gente de todo o Brasil lá Que conversando, legal. falando desse... E para mim aquilo lá nem existia, aquele mercado. Depois de conversar eu vejo o tanto de papel que existe, o tanto de cola, o tanto de tesouro, o tanto de coisa que existe para atender isso. Então hoje é muito mais fácil encontrar oportunidade. Só que o problema é que eu acho que tem muita gente querendo sempre o mais fácil do que isso. Que é alguma coisa que te entrega na mão e fala assim, ó, vai, faz isso aqui. E isso não existe, né? E cada vez menos, né? O mercado hoje, não só o mercado, mas eu tenho dito muito para os empresários, sobretudo para o pequeno empresário, quer dizer, o empresário da pequena empresa, não o pequeno empresário, o empresário da pequena empresa, que ele não é pequeno, às vezes é um grande empresário de uma pequena empresa, é que o concorrente dele hoje, ele não está mais na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Ele está lá do outro lado do mundo, né? Assim como o cliente. O concorrente está e o cliente também está, né? Então, quando você vai para a internet, você está vendendo para o mundo todo, né? Então, hoje, montar um negócio tem que já montar com essa perspectiva, com essa visão, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando, você aí no Maranhão, eu aqui no Espírito Santo, e é como se a gente estivesse na mesma sala. Sim. E agora, quem que está falando aqui foi... A Ana também, a Ana Reis. Aqui, que a cunhada dela é médica e está trabalhando com esse scrapbook, fazendo esses cartões. Essa minha amiga que eu comprei, olha só, que ela é legal. dentista. Né? Olha só, Então, assim, as duas da área médica. Duas da área médica, mas estão empreendendo uma coisa totalmente diferente. Então, existe essa possibilidade. E eu estou vivendo muito isso hoje. Eu trabalho com treinamentos, com palestras e quando veio a pandemia, a primeira coisa, né? O primeiro mercado a sofrer é esse. É o que trabalha com eventos. Porque muitos conseguiram abrir e tudo, mas eventos nem as pessoas iriam, né? Então, eu vou fazer uma palestra para 300 pessoas. As pessoas não vão, né? Então, não é nem falar assim, a lei proíbe. Nem importa, as pessoas não vão. Então, eu resolvi entrar na internet, uma coisa que eu já deveria ter feito, e eu falei assim, vou aproveitar agora esse momento e vou entrar para a internet, né? E eu vi o quanto eu tenho de alcance. Eu fiz um curso, e aí você falou no começo que são duas metodologias que eu criei. Uma já está online, que é o Supercomunicador, e outra, ela só é presencial, que é o Quebrando a Banca na Faculdade. Na verdade, os dois eles trabalham o mesmo assunto, que é a comunicação. Mas um é voltado para o universitário, que eu falo com ele naquele final de faculdade, apresentação, defesa de TCC, como ele fazia aquilo lá. E outro, o Supercomunicador, já é para o profissional que já passou, que já está no mercado de trabalho, mas ele precisa avançar e tem algumas coisas travando ele, principalmente a comunicação. E aí ele faz esse curso. Esse está online. E eu fiquei assim, fiquei assustado no bom sentido, né? Fiquei surpreso de ver o quanto de gente que eu nunca imaginei alcançar, estados que eu não imaginei alcançar, alcançando e fazendo meu curso. Que legal, que legal. E nós facilitadores, né, nós tivemos de cara, acabou de entrar aí o Joselito Ribeiro, que vai estar conosco daqui a uns dias. Então, aí, ó, a Valéria perguntando, vai ter supercomunicador em janeiro? Já está perguntando aí, ó, a Valéria. Ainda cliente voltou a aí, programação de janeiro. Eu voltei a fazer o presencial, mas eu tô com online, viu? O online já está disponível. Que legal. E já adiantando, semana que vem tem Black Friday. Já põe aí. Semana que vem tem Black Friday. Já põe aí a tua... fazer. Aí, ó, legal, põe o teu endereço aí depois, né? Ou menciona aí o teu endereço. Mas, então, nós que trabalhamos com treinamento, palestras, consultoria, nós fomos surpreendidos em março, né? O principal cliente, um dos clientes principais meus era o Sebrae. Né? Então, de cara, eles perderam todos os contratos.
E aí é o processo de reinvenção, né? E nesse processo de reinvenção, o empresário, o empreendedor empresa de todos os tamanhos teve que realmente se reinventar, se reposicionar no mercado. E teve gente que fez isso muito rápido, né? E aí entra um aspecto que eu quero que você comente agora, sobre a questão da comunicação desse empresário, desse líder, com a sua equipe. O quanto isso pode e fez e faz diferença, Wagner? Então, eu acredito que assim, por que eu falo muito de comunicação? Porque para mim foi o que mudou minha vida foi eu aprender a me comunicar. Eu cheguei num ponto onde eu tinha tanta vergonha que eu não queria nem entrar em contato com as pessoas. Eu não queria chegar a conversar com alguém, eu não queria. Eu queria evitar. E eu trabalhei um dos meus primeiros Por timidez? por timidez. Por timidez? Por timidez. Timidez. Um dos meus primeiros empreendimentos, eu fazia sites e desenvolvia coisas pela internet. Eu desenvolvia. Cortou um pouco a conexão, mas você está me ouvindo bem? Voltou. Deu uma cortadinha, mas já voltou. Tá. Então, assim, eu tinha essa questão de vergonha mesmo, de timidez, de medo. E quando eu comecei a aprender a mudar isso, eu comecei a ver que eu podia falar, eu podia fazer as coisas. Aí eu tive algumas oportunidades de fazer umas palestras e eu gostei muito de fazer as palestras, mesmo tímido. Mas quando eu chegava lá na frente e fazia, eu gostava, eu me sentia muito bem. E aí eu falei, não, vou mudar isso aí, vou trabalhar a comunicação. E comecei a estudar sobre comunicação, sobre storytelling, sobre como fazer palestras, como fazer treinamentos. E assim, eu uso hoje a comunicação como um instrumento de trabalho, mas ela me permite, em qualquer momento, eu poder negociar com alguém, eu poder conversar com um funcionário, eu poder conversar com uma pessoa e expor o que eu penso, qual é a minha ideia, o que eu quero que aconteça. E muitos líderes acabam dizendo assim, eu não sou tímido, eu não tenho vergonha. Na hora de falar, eu falo. Só que ele não consegue transmitir a ideia, não consegue comunicar. Então, isso para mim é uma grande diferença. Não foi falar em público que mudou minha vida, foi aprender a me comunicar, aprender a expor as minhas ideias. E muitos líderes, eles chegam para mim e eu já vi alguns falando assim, Wagner, você pode conversar com o meu funcionário? Aí eu falo assim, olha, eu posso, é o meu trabalho, dar treinamento e tudo, mas assim, eu vou dar um treinamento, só quem vai continuar com o teu funcionário é você. Então você precisa aprender a conversar com ele, você precisa aprender a ser persuasivo. E hoje, cada dia mais, tem sido importante trabalhar a persuasão, muito mais do que a coação, porque 20 anos atrás você conseguia coagir muito fácil um funcionário. Você conseguia chegar para ele... Autoritarismo, né? O autoritarismo. Isso. Goela abaixo. Goela abaixo. Vai embora. Eu costumo brincar em alguns treinamentos que eu falo assim, ó, quando o chefe ia lá e coagia o funcionário, ele pegava... O funcionário está com um problema. Aí ele pega o funcionário, coloca no carro dele, fala, vamos dar uma voltinha. Aí ele vai dar essa volta e ele passa na frente do Cine, onde tem um monte de gente na fila lá de desempregado procurando emprego. E aí ele fala o seguinte, ó, você quer entrar nessa fila aí? Aí o funcionário, não quero, né? E aí ele vai e volta e fala assim, ó, então faça o teu trabalho bem feito. Isso é a coação. Coação. Funciona, mas está cada vez funcionando menos. Porque as pessoas estão ficando mais independentes, as pessoas estão querendo mais um relacionamento. Aí quando eu falo sobre isso, eu digo que a evolução do trabalho é essa. Quando o cara era funcionário, funcionava, mas quando ele é colaborador, agora ele está trabalhando, pensando em colaborar, em crescer com a missão da empresa e tudo mais, já não funciona mais.
Aí eu preciso aprender a motivar, a liderar, a persuadir. E aí essa persuasão, ela muitas vezes vem não da coação. Ela vem de o funcionário perceber que aquilo é importante para ele, né? E aí ele já não é mais funcionário também, ele é colaborador, né? Mas Legal. tem muita dificuldade hoje, tem muito empresário que ele pede para que eu converse. Conversa com o meu funcionário, vê se você consegue dar um jeito. E eu falo assim, olha, dá pra gente conversar. Mas você precisa aprender também. No primeiro momento, tudo bem, né? Mas o empresário tem que aprender a se relacionar, e relacionamento é comunicação, porque ele, como você disse, né, ele que vai ficar lá, né? E o processo de coação, na verdade, ele funciona por um período muito curto, e assim que o funcionário, e aí é funcionário mesmo, tiver a oportunidade, ele vai boicotar, ele vai fazer alguma coisa para dar a devolutiva. Né? E essa devolutiva geralmente traz prejuízo para a empresa. Né? Por isso que o processo de persuasão, de convencimento, de influenciar é muito mais efetivo. Né? E aí é pela comunicação, não tem outro jeito. Né? É pela comunicação mesmo. Acabou de entrar aí a Arina, o Pádua, também são facilitadores. São aqui do Maranhão. Ceissa, que é uma amiga que mora na... olha só. Ceissa, que é uma amiga que mora na Bahia. Entrando muita gente aí. Muito bem. Então, a comunicação, e você falou que você era uma pessoa tímida, né? Uma pessoa mais introvertida, né? Aliás, existe um livro chamado O Poder dos Introvertidos. Porque os introvertidos, como eles geralmente não se comunicam falando, eles têm uma capacidade de ouvir muito grande. Então, em geral, são pessoas com muito conteúdo. E quando vence a barreira da comunicação, como você venceu, e passou a se expressar, a se comunicar, falar, fazer palestra e tudo mais, Sim. O que você tinha de conteúdo, né? Olha quanto você cresceu na vida das pessoas. Né? Então, os introvertidos, em geral, são pessoas com muito conteúdo. Demora a abrir a boca, mas quando abre, traz muita coisa. Na verdade... Que legal, que bom que você venceu isso e hoje você tem trabalhado na formação da comunicação. A Alice está lembrando aí, o poder dos quietos. Poder dos quietos. O poder dos quietos. Na verdade... que são os introvertidos. Eu acho que essa lição ela é importante sendo introvertido ou não. Uma coisa que eu falo no Super Comunicador mesmo, o primeiro dia de curso, eu falo para as pessoas elas aprenderem mais a ouvir do que falar. Porque isso é o exercício da empatia, né? Isso é o exercício de se colocar no lugar do outro. Só se consegue colocar no lugar do outro ouvindo, né? Então, é verdade. Ouvindo e enxergando, né? E se a gente trazer isso para o empreendedorismo, tem tudo a ver também, porque eu primeiro preciso ouvir o mercado, primeiro eu preciso entender as pessoas, primeiro eu vou fazer, para depois eu falar, para depois eu mostrar a minha solução. A Alice está colocando aí, né, o exemplo de um grande introvertido, né? Coincidentemente, ontem eu assisti uma entrevista que ele deu para o Pedro Bial, até para falar do novo livro dele, do Barack Obama, né? Mas que entrevista, que legal, que cara ouve assim, ele consegue ouvir, ele, quando traz a resposta muito pontual, muito em cima do que foi perguntado, sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir, conversa com o Bial. Então, uma entrevista com Barack Obama. Né? Muito bem. Bom, então a comunicação, você rompeu esse paradigma, né, de quieto, de introvertido, que talvez você não deixou de ser tanto, né? Quer dizer, não deixou de ser totalmente, mas deixou de ser tão, né? Você venceu um pouco isso. E hoje você consegue, com isso, treinar empresários para que eles se comuniquem com seus funcionários? Eu tenho o trabalho do Super Comunicador, eu treino o empresário, eu ensino, não só empresário, mas ensino os profissionais a desenvolverem essa comunicação dentro do ambiente de trabalho.
Então, eu trabalho muito essa parte de empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro pensa, de como fazer. Uma coisa que a gente tem trabalhado ultimamente no próprio Empretec, é o Design Thinking, né? Que é como eu me coloco no lugar do cliente para conseguir entender a cabeça dele e falar a linguagem dele. Porque a persuasão nada mais é do que eu conseguir virar algumas chaves na cabeça das pessoas. Então, se eu quero ser persuasivo, eu preciso aprender a virar essas chaves. E para aprender a virar essas chaves, eu preciso entender cada uma das portas que cada pessoa tem. Então, é muito mais um trabalho de ouvir, de prestar atenção, do que um trabalho de falar propriamente. Só que existem algumas técnicas, que fazem com que as pessoas logo se abram. A primeira delas é o storytelling. Então, contar histórias é muito do ser humano. O ser humano, ele gosta de ouvir histórias. Então, se eu começar a contar uma história aqui, as pessoas vão parar para ouvir e vão querer o final da história. Deixa eu ver se eu tenho... Eu vou contar uma história, quer ver? Essa história eu falo no treinamento para mostrar como é forte o poder de se contar histórias. Existiam duas princesas, e uma princesa se chamava História e outra princesa se chamava Verdade. E as duas princesas, elas viviam numa comunidade e elas brigavam entre si para saber qual era a mais querida. E nessa briga, nessa discussão, para saber qual das duas era a mais querida, elas chegaram a uma conclusão, chegaram a uma ideia, e a ideia foi a seguinte: a gente vai sair caminhando na rua principal da nossa vila, e quem as pessoas pararem mais para ouvir é quem é a mais querida dentro da nossa cidade, dentro da nossa vila. E com essa ideia em mente, elas resolveram então ir para a ação. Chegando lá, a princesa História foi a primeira a passar. E ela foi caminhando, à medida que ela foi caminhando, as pessoas foram parando o que estavam fazendo, indo nas janelas, nas portas, olhar a princesa História passar. Ela foi até o final e voltou. Quando ela voltou, a rua estava muito cheia. Então, era a vez agora da Princesa Verdade. E a Princesa Verdade resolveu fazer o mesmo caminho. Quando ela foi caminhando, ela foi passando e as pessoas começaram a se afastar e se esconder. De repente, quando ela chegou no final da rua, lá no final da caminhada, ela viu que tinham poucas pessoas na rua. Não contente com isso, ela pensou e falou: eu vou dar um jeito nisso. Ela tirou a roupa. E ela tirou a roupa e voltou caminhando o restante do caminho. Só que quando ela chegou no final e encontrou com a Princesa História, quando ela olhou para trás, ela viu que a rua estava vazia, não tinha mais ninguém. Nessa hora ela estava triste, a Princesa História olhou para ela e falou assim: olha, eu vou te ajudar. Me comovi agora. Tirou a roupa e vestiu a Princesa Verdade e falou: volte a caminhar. E ela foi caminhando, à medida que ela foi caminhando, as pessoas voltaram à rua e voltaram para ver ela passar. Porque as pessoas não gostam da verdade, muito menos ela nua. Mas quando ela vem vestida de história, as pessoas param para ouvir. Então... Que legal. Que legal. Isso exemplifica que legal. muito, o que é contar história. Muitas vezes sensacional. Você tem que falar uma verdade, você tem que chegar e dizer uma coisa. Só que se você disser assim muito direto, as pessoas vão falar assim, não, né? E se a verdade for nua, pior ainda, as pessoas não querem ouvir a verdade. Pior ainda. Né? Mas elas querem ouvir uma história que fale verdades. E aí, muitas vezes, para virar essas chaves, para girar esses gatilhos na mente das pessoas, é muito importante você, então, não vir falando a verdade, mas vir contando uma história cheia de verdade. E aí, quando você conta a história cheia de verdade, as pessoas vão lá e se conectam, as pessoas começam a entender, a sentir parte da história. E elas vão lembrar, o melhor do que isso, elas vão lembrar, porque de tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que amanhã você vai lembrar dessa história. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós, né, que estamos aqui vamos nos lembrar dessa história. Né? A história é a verdade. Fantástico, né? E não foi à toa, né, que Jesus usava as histórias. Né?
Ele transmitiu toda a mensagem dele através de histórias, através de metáforas, usando as metáforas, que é outro jeito de contar história, né? Parábolas, Mas o né? storytelling, realmente, as parábolas, faz uma grande diferença, né? O conteúdo fica, né? O conteúdo fica. O conteúdo fica. Alguém colocou. O conteúdo fica. Alguém colocou aí sobre o medo de falar, né, faz perder oportunidade. Mas não ouvir também faz perder oportunidade. Muito Então, mais. o ideal, né, muito mais, né? O ideal aí é quando a gente consegue equilibrar uma coisa e outra. Né? Você consegue ouvir, e aí eu faço a distinção de ouvir e escutar, porque tem gente que ouve, mas não escuta. Ouvir e escutar. E aí dá devolutiva, se for o caso, comunicar, se for o caso, falar, se for o caso, porque às vezes nem é preciso falar, né? Sim, às vezes você não precisa. Se conseguir ouvir muito bem, às vezes não vai precisar nem falar. Não vai precisar nem expor. Aquilo que você ouviu, se você conseguir... a gente falando de negócios, né? Tem muito empresário que, às vezes, consegue colocar um negócio tão certo que ele não precisa fazer uma propaganda. Ele não precisa colocar um marketing, não precisa colocar nada. Ele simplesmente fez um negócio tão certo que as pessoas chegam para comprar. Então, porque ele ouviu muito bem, porque ele entendeu muito bem. E quando a gente fala com liderança, é isso também. Muitas vezes eu consegui ouvir o meu colaborador e perceber o que está se passando na cabeça dele, perceber como que eu posso motivá-lo. E aí eu vou entrar um pouco nessa área assim, de motivação de funcionário, porque muita gente pensa o seguinte: para motivar o funcionário eu preciso dar aumento no salário dele. Não, para motivar o funcionário eu preciso pagar uma viagem. Para motivar o funcionário eu preciso, sei lá, dar sortear um carro para os funcionários. Depende, porque eu já tive experiência dentro de consultoria de empresas que a gente elaborou um sistema de metas, um negócio muito legal para dar uma viagem para os funcionários. Na verdade, era para quem batesse a meta lá dos funcionários. A gente viu que a pessoa que bateu a meta ganhou a viagem. Foi uma viagem muito boa, mas quando ela chegou com menos de um mês pediu demissão. E aí eu falei assim, cara, como é que essa pessoa ganhou isso aqui? Dentro das condições dela, a gente via que era uma viagem fora da realidade dela. E, de repente, não quer mais. Não está empolgada. Porque, provavelmente, não era aquilo que motivava ela. Mas, enquanto empreendedor, ao invés de não ouvir, não entender o que motivava o funcionário, simplesmente fez a ação. Porque todo mundo faz e é bonito. E eu já vi muitas empresas que não precisou aumentar nem um centavo do salário do funcionário. Às vezes ele precisou dar um dia de folga. E aqueles funcionários faziam de tudo por causa desse dia de folga, muito mais do que ganhar dinheiro. Então isso é muito mais ouvir, é saber, espera aí, o que as pessoas estão precisando? O que eu tenho que fazer para motivar? E aí eu faço. E tem tantos exemplos simples que dá para você motivar os funcionários. Aliás, a revista Exame, quando ela faz aquela matéria 100 melhores empresas para se trabalhar, o salário ele aparece em quinto, sexto lugar. Né? Em primeiro lugar, em geral, aparece o ambiente, o clima organizacional. Sim. Primeiro ou segundo lugar. Né, faz a diferença. Né? Mas exemplo de premiação, como nós temos aí alguns empresários, alguns empreendedores, por exemplo, dar de folga o dia do aniversário da pessoa, ou o dia subsequente, se cair no final de semana, por exemplo, o dia subsequente ao aniversário. Quer dizer, isso às vezes vale mais do que um prêmio em dinheiro. Sim. Né? Então, pagar o dentista para o funcionário. Né? O funcionário precisa tratar dos dentes, paga o dentista e desconta em parcelas. O médico, o plano de saúde, tem tantas coisas, tem tantos benefícios que você pode ajudar. Né? A pessoa quer fazer uma reforma na casa,
né? Não tem crédito suficiente no depósito de material de construção, a empresa banca uma parte, enfim, tem N E possibilidades. aí ele Mas vai, o clima... se ele ouvir, ele vai perceber que o funcionário está fazendo a reforma, ele vai perceber que o funcionário está passando por um tratamento, ele vai perceber que o funcionário está Exato. viajar numa folga. Ele vai perceber isso, mas ouvindo. Exatamente. Né? Ouvindo, por exemplo, que nasceu o filho, que a mulher está grávida, coisas desse tipo, coisas assim do dia a dia do funcionário. Né? Então, vale muito a pena. Então, aí tem um aspecto da comunicação, né, que não é só, quando se fala em comunicação, em geral se pensa em comunicação, em falar, mas é ouvir. Ao redor da empresa. Né? E aí passa pelo conhecimento do funcionário, conhecer efetivamente o funcionário. Você deve ter lidado com um empresário que não sabe o nome dos funcionários. E isso não dá. Como é que vai ter uma comunicação fluida, né? Uma comunicação que flui bem, Sim. se você não chama os funcionários pelo nome? Né? Então, isso faz uma grande diferença. Né? Às vezes Com relação à o, comunicação, gostaria de ouvir um pouco mais você. Então, essa questão de não saber o nome do funcionário. Depende do número de funcionários, é impossível mesmo para uma pessoa saber os nomes, conseguir decorar os nomes. A nossa capacidade cognitiva, ela não permite que você grave tantos nomes assim, né? Existe até um... Então, mas aqueles com quem ela interage mais, Precisa saber. esses não dá para não saber. Precisa saber. Aí tem uma teoria chamada número de Dunbar, que diz que a gente tem um limite aí de 150 pessoas de relacionamento, né? E aí eu sempre digo assim, a gente consegue gravar em mais ou menos esse número de nomes, esse tanto de nomes. Então, se você vai ter lá 200 funcionários, você não vai conseguir decorar o nome de todos esses funcionários. Nem de 150, porque tem família, tem amigos, tem um monte de gente ainda que está ocupando esse processo cognitivo, né? Mas tem algumas empresas, tem uma empresa, deixa eu ver o livro. Se não me engano, o nome do livro é Originais, que ele fala de uma empresa que dividiu e os prédios, eles toda vez que a empresa aumentava o número de funcionários e passava de 150, eles já faziam um novo prédio. E nesse novo prédio, então eles dividiam e aumentando o número de funcionários, era uma grande indústria. E era engraçado que a metodologia deles para saber se eles precisavam de dividir o prédio estava no estacionamento. Quando começava a encher o estacionamento, eles sabiam que já era hora de dividir, né? E aí eles dividiam porque eles falavam assim, ó, a gente precisa deixar um grupo de 150 pessoas no máximo para que elas se relacionem, para que elas tenham um ambiente de trabalho. E aí no outro prédio é outros 150, um outro ambiente. E aí uma pessoa pode fazer a conexão, aí é o papel do gerente, supervisor, essas pessoas que fazem as conexões, né? Mas é interessante, se ele não consegue decorar o nome de todos os funcionários, ele conseguir fazer essa divisão e colocar pessoas abaixo dele onde ele converse e faça uma linha de comunicação. Mas ele precisa comunicar de uma ponta a outra, seja diretamente ou seja através de pontos de comunicação. É isso daí. É isso daí. É por isso que eu digo, quer dizer, se ele tem contato direto com os líderes, com os líderes, chefe de setor e tal, com esse pessoal, ele tem que saber o nome, não tem que saber o nome, saber a história e tal, porque através desses ele chega em outros, né? Sim. Ele chega em outros, chega em toda a extensão da sua empresa, em todos os seus colaboradores, né? Olha só, o tempo aqui na live ele passa muito rápido, né? O papo está tremendamente gostoso, né? Fluido, né? Funcionando bem. Eu estou conseguindo escutar e às vezes interromper um pouco, falar um pouco, mas está muito gostoso. Mas aí o tempo está passando e eu vou pedir então para você agora em 3, 4 minutos fazer as suas considerações finais, o Wagner, por favor. Eu acho muito tempo, 3 minutos, para eu fazer considerações finais. Não, fique à vontade, fique à vontade. Só, Paulo, eu
Estou muito agradecido de estar aqui com você, de estar falando para o seu público. Ter pessoas que também são amigos meus, são meu público, são pessoas que estão no meu Instagram, são parte aí que me conhecem, né, no meu dia a dia, nas minhas postagens, de estarem aqui. E assim, toda vez que eu faço uma live, para mim é uma satisfação muito grande de conseguir também ver, ouvir, de estar vendo os comentários, o pessoal comentando. E eu espero que a gente se encontre algum dia agora num seminário, né? Quem sabe a gente não se vê Ao vivo. dentro de um Empretec, trabalhando, facilitando juntos, né? E se Deus quiser. continue nessa missão aí do Giro Empreendedor. Eu acho que é muito válido, é um trabalho muito bonito, uma coisa muito legal de se fazer. E vendendo meu peixe, semana que vem eu vou fazer uma Black Friday do Super Comunicador. É um curso online, 100% online. E então, quem tiver interesse, pode já me seguir no Instagram. Quiser me chamar no direct, pode chamar. Perguntar alguma coisa. Adiantando, eu já estou com as peças prontas. Eu vou lançar semana que vem, que vai ser na sexta-feira. Vai ser somente na sexta-feira, Black Friday. Vou dar 80% de desconto, porque eu não gosto de Black Friday de compre... De mentirinha. Pague metade do dobro, né? Então, assim, eu não gosto disso. E para mim, Black Friday não pode ser nem 10, nem 20, nem 30% de desconto. Tem que ser de 50 para cima. Para fazer jus isso aí. fazer jus ao que é o Black Friday de verdade. Então, eu vou fazer com... A filosofia, né? A filosofia do desconto. E precisando, eu me coloco à disposição tanto sua como de quem está assistindo. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Meu direct está aberto. Paulo viu que às vezes eu demoro um pouco para responder, mas, mas eu estou respondendo. Né? E é isso. Deus nos abençoe, Deus nos guie nessa nossa missão e de contar mais histórias. Amém. E de fazer pessoas, o que eu acho mais bonito, não só contar histórias, mas ver histórias acontecendo. Então, que cada pessoa passe a ser protagonista da sua própria história, que cada pessoa passe a desenvolver mesmo uma vida que deixe um legado de muitas histórias. E estou à disposição. Legal. Muito obrigado, Wagner. Mais uma vez, então, te agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua disposição em compartilhar conosco, né? E isso que você falou, eu referendo o que você disse, né? Deixar de assistir a história dos outros, mas ser autor, né? E escritor da própria história, né? Protagonista, como você disse, da própria história. Muito legal. E todos nós temos muito a compartilhar, né? Que a gente possa, através do compartilhamento, estender e ajudar nesse processo de transformação do mundo. A transformação do mundo começa em nós, e à medida que a gente compartilha, à medida que a gente distribui, a gente se enriquece o outro e vai mudando o mundo, mudando aos poucos, né? Muito legal, o pessoal aí agradecendo pela live, parabenizando. Só mais uma coisa, por favor. Se alguém quiser ouvir um pouco mais de história, ouvir um pouco mais do que eu tenho de história, eu tenho no meu IGTV, tem uma palestra minha que eu fiz no TED, no TEDx, de 10 minutos. E legal. É muito legal. Tá bem legal a história, tá bem legal a palestra. Muito. Clica lá. Muito legal. Vou assistir. Não assisti também. Saindo da live aqui, já fica no 10 minutinhos comigo, porque vale a pena. E tem uma surpresa dentro da palestra, tem um negócio diferente, mas eu não vou contar aqui porque você vai assistir lá. Tá bom, tá legal. Vou voltar a falar contigo então. Tá, um grande abraço então, Wagner. Abração. Gente, muito obrigado a todos vocês. Nos ajude a divulgar essas lives, pessoal, porque sempre que você receber o convite, distribua para outras pessoas, comente lá na nossa página. Sabe por quê? É muito importante, a gente vai criando, nós não temos a pretensão, claro que isso vai ajudar a criar autoridade, mas nós temos a pretensão, o desejo de compartilhar, de apoiar você, cada um que está aí nos assistindo, e mais pessoas a tornar o mundo melhor. E a gente transforma o mundo através da nossa mudança. Tá? Um grande abraço a todos, vou salvar, vai ficar salvo no IGTV.
e depois no canal do YouTube. Ok? Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.